E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo aí as últimas notícias, as últimas informações do São Paulo. São Paulo que tá aí buscando reforços nessas janelas. O meio-dia exige, pede reforços e também muito debate aí sobre o jogão do final de semana, sábado, São Paulo e Flamengo, Flamengo e São Paulo no Morumbi. Então, antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, me ajudar a bater a meta de 6.000 inscritos. Estamos quase chegando lá, dá essa força para esse jovem São Paulino aí, beleza? Ó, vamos estar assistindo o vídeo junto aí. No final do vídeo eu volto trazendo a minha opinião, os meus comentários, as minhas análises. A gente vai debater e comentar muito sobre o mercado da bola, sobre o time para jogar contra o Flamengo, sobre Libertadores, muita coisa. Créditos direitos autorais estão deixando na descrição, sem mais enrolação, simbora pro vídeo. O Edu também contou sobre bastidores, eu contaria, né, Edu, sobre bastidores e reforços que podem chegar aí ao Morumbi, aí ao CCT da Barra Funda também. Boa, Bruno, eu vou deixar essa parte dos reforços para o final do boletim. Deixa eu começar com a preparação do time. Acabou o treino aqui. Hoje a definição de quem substitui o Luciano. Eric é a principal opção. Por quê? Porque entrou bem contra o Goiás no meio de semana. Só que aí o São Paulo ficaria muito ofensivo. Eric de um lado, Ferreirinha do outro, Lucas Moura centralizado e Caleri na frente. E o ponto forte do Flamengo é o meio-campo. De La Cruz, Gerson, Arrascaeta. E aí o São Paulo teria só dois caras com característica de marcação e um deles não é nem bem volante, que é o Luiz Gustavo e o Bobadilha. Então talvez por esse motivo a gente não possa cravar o Eric. Possa pensar em Wellington Rato, que ajuda mais na marcação, ou até em Rodrigo Nestor, improvisado como um terceiro homem de meio de campo na marcação, com o São Paulo tendo apenas uma linha de 3 na frente. Michel Araújo é outro que corre por fora. Tem a chance do Marcos Antônio estrear, já ficou no banco no último jogo, não entrou, pode ser que estreie, mas não joga há muito tempo, não sei se está com pulmão para correr 90 minutos. Bem, o Ferreirinha atendeu com exclusividade a reportagem da ESPN ontem aqui no CT, ele falou um pouquinho aí das características do jogo, dele, do Flamengo, e outros assuntos importantes que a gente traz agora nesta edição do Sport Center. Sempre o jogo contra o Flamengo é importante, né? Como você disse aí, eles estão sempre brigando também, porque eles sempre têm um grupo muito bom, não só um time, um grupo. E é sempre um jogo importante, né? A gente sabe da rivalidade, do clássico que é também, nos últimos anos aí, e a importância desse jogo. E é sempre importante ganhar, né? Pra gente tá sempre no topo da tabela. O atacante meio que assim, não vou dizer que tem pesadelos, mas dorme um pouquinho apreensivo em ter que enfrentar um time como o Flamengo no dia anterior, ou para você é como se enfrentasse o Goiás, como se enfrentasse qualquer time? Cara, são grandes jogadores, tanto é que estão na equipe grande que é o Flamengo, e a gente encara normal, não tem pesadelo, normal, a gente é concentrado, respeita todas as equipes, né? E como eu falei, a gente vai se concentrar e fazer um grande jogo. Acho que minha característica é essa, de ir para cima, quando a gente pega adversários mais fechados, mais na defensiva, né? Vamos dizer assim. Minha característica ajuda bastante, que eu não tenho medo de encarar, eu vou 1, eu vou 2, vou 3 vezes. A hora que acerta, abre muito a defesa adversária, eu acho que clareia muito o jogo para nossa equipe. E é a minha característica, né? Eu sempre fiz isso e sempre vou continuar fazendo. Cara, não sei te dizer, terminamos o ano bem lá, a gente foi vice-campeão brasileiro, terminei jogando, fazendo gols também. Vim pra cá, que eu acho que era um lugar que eu queria estar também, que eu queria vir pra cá. E como eu disse, quando eu cheguei, fui muito bem recebido por todos. E o grupo é muito bom, o time é muito bom, eu acho que encaixou, né? Como foi com o Alisson, com o Rafinha e com o Luciano. E fico feliz por isso. Mas é uma coincidência bem bacana assim pro torcedor, né? Tá dando certo, quem tá vindo de lá pra cá tá. Você quer indicar alguém do Grêmio lá que você jogou pra mim, que tá precisando? Já aproveita aí. Depois vamos indicar aí os dois ali. Você consegue botar em prateleiras diferentes os torneios ou pra você não tem diferença? Cara, eu acho que todos são muito importantes, né? Eu acho que é difícil colocar um acima do outro, mas eu acho que pro torcedor, pelo que o clube representa na competição, eu acho que a Libertadores seja um pouquinho mais importante. Muito bem, Bruno, tá então a palavra do Ferreirinha em vários assuntos nessa exclusiva. Você percebe que um caminhão gigante de água tá entrando de ré aqui no CT, mas tudo tranquilo, é só o barulho. Bem, vamos lá, sobre bastidores para fechar. Paul Fernandes, situação tá se encaminhando para só no ano que vem, quando termina o contrato dele com o São Paulo tentar uma nova investida, porque é pedido de Zubeldia. Se não fosse, talvez o São Paulo adotasse o mesmo critério que adotou com o Maurício Lemos e saísse do negócio. Thiago Mendes, não vou dizer que se aproximou, mas reaqueceu
a possibilidade do Thiago Mendes vir. O Paulo Pitombeira, que teve muito tempo lá no Catar conversando com os dirigentes do Al Rayyan, trouxe uma proposta aqui e está tentando fazer com que o São Paulo aumente um pouco a proposta dele, mas o São Paulo não chegará aos 7 milhões de euros pedidos pelo time qatari, mas se aumentar um pouquinho a proposta, o Pitombeira acredita que possa reabrir a negociação e que o Thiago possa vir nesta janela. Por enquanto, só o Marcos Antônio e o Lisiero, que foram reintegrados, é que são as novidades do São Paulo. Bruno. Boa, Edu, atualizando então também informações aí sobre reforços, tá? Olha, São Paulo e Flamengo neste mês de julho, né? No mês de julho, então, a gente tá vendo que foram 8 jogos para o São Paulo, 7 para o Flamengo. São Paulo teve 58% de aproveitamento, Flamengo melhor, 76%. São os dois aí que, bom, nos últimos anos, né, eles têm feito jogos aí bastante interessantes, decidiram, claro, a Copa do Brasil no ano passado. O Ferreirinha colocou ali, claro, a Libertadores, ele falou assim, Libertadores pelo que o clube representa. E, de fato, são dois aí que estão buscando tetra, né? Afinal de contas, tem essa corrida também na Libertadores para ver quem é o primeiro tetra, assim como o Grêmio e o Palmeiras também estão nessa disputa. Mas amanhã ou no domingo é pelo Brasileiro, Breiler. Muitos compromissos nesse mês de agosto para as duas equipes, a dificuldade de dosar e saber poupar, porque é um xadrez para o treinador, tanto para o Zubeldia quanto para o Tite, decidir quais jogadores vão segurar, até porque a gente olha para o Flamengo, tem desfalques de peso. Pedro, a possibilidade do Arrascaeta ser poupado, Luiz Araújo fora, do lado do São Paulo... Cebolinha machucado, Luciano suspenso. Então, isso torna ainda mais difícil o quebra-cabeças de montar uma equipe competitiva para não desviar totalmente o foco do Campeonato Brasileiro nesse mês de agosto. Esse é o grande desafio dos treinadores que estão nessas três frentes, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. Mas o Flamengo vem com uma confiança muito grande. São Paulo, 3 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. O Flamengo, pelo contrário, 3 vitórias consecutivas na liderança. Então, um pouco mais tranquilo e até com mais margem para poupar pela vantagem que construiu. Mas, por outro lado... Se a gente comparar o nível dos adversários, São Paulo tem uma missão teoricamente mais fácil no meio da semana contra o Goiás, mesmo jogando fora de casa também é algo que o São Paulo pode administrar de uma forma relativamente mais tranquila do que o Flamengo. Talvez seja mais administrável a vantagem do São Paulo que a do Flamengo, né, Mari? Apesar do número, do placar ser o mesmo. Placar, o adversário muda completamente, né, o panorama. Quando o Edu traz pra gente que primeiro assim, é inadmissível, né, o Luciano estar fora da partida porque tomou amarelo no banco de reservas, né, contra o Fortaleza, assim. É um time que encaixou muito, né, com a presença do Luciano, inclusive. Mas o Lucas fazendo essa função vai muito bem. Do que o Edu traz pra gente, o que eu penso é que contra o Fortaleza foi Nestor, o Luiz Gustavo e o Bobadilla. E eu achei um São Paulo muito travado, com muita dificuldade de desenvolver o jogo. Tanto que acho que foram 12 finalizações, só uma no alvo. Achei que teve essa dificuldade de fazer o jogo acontecer. E o Edu traz que é uma preocupação com o meio de campo do Flamengo, né? Então, esses 11 um pouco mais conservadores, pensando nesse meio de campo mais pegado, eu acho que pode impactar no time do meio para frente, porque foi com o Rato também daquele lado direito contra o Fortaleza. Mas é uma situação que o Zubeldia vai ter que pensar, porque o São Paulo emenda essa sequência de 3 jogos sem vencer, cai para sexto, não pode se distanciar muito desse grupo dos 4, né? Lá do Rogério Ceni, que o cara chegava, antes de fazer o exame médico, ele estreava. Não sei se vocês lembram disso. Da coletiva. Verdade. O Zubeldia é o contrário. O Marcos Antônio estava treinando, você viu o que ele falou na coletiva? Estava treinando com o personal. Treinar comigo, ele fez 3 sessões de treino. Treinar com o personal, sem... A pré-temporada do Marcos Antônio foi com o cara na academia. Tem razão. O cara não deu um chute na bola. Porque senão chega aí, machuca e é culpa dele depois. Botou o jogador, machucou. Mas nem uma testadinha assim? O cara pode... No segundo tempo pode ser. Mas é o que o... Contra o Goiás. Contra o Goiás ficou essa expectativa. Você viu, ele nem entrou. Tô traindo o Lisiero, ele não entrou. O Ramon foi cobrado por causa do Charles. O cara 10 dias estava na Dinamarca, vivendo naquele país maravilhoso, entrou com 40 mil pessoas, abafando, assim, corrida, e queria fazer tudo ao mesmo tempo e tal. Saiu o intervalo. Então... Agora... Fala. A gente está falando da janela, a gente falou ontem muito sobre a janela, que é uma janela mais extensa, né? No Brasil, até setembro, tem muita coisa para acontecer. Já temos um mês de janela praticamente. Mas Libertadores é até 8 de agosto.
Semana que vem, ou você inscreve Vale a fase, próxima né? fase, ou não. Então, tem uma semana. O São Paulo contratou um jogador da lista que o São Paulo tinha na Libertadores. Já não tem mais. Diego Costa vendido, o Alisson e o Pablo machucados. Né? Como é devagar? E o Rames Rodrigues. Então tem vaga para preencher, só contratou o Marcos Antônio. Porque a Sul-Americana vale a fase. Se não colocar no primeiro jogo, tá fora do segundo. A Copa do Brasil, lembra? O Lucas, ele é inscrito no meio dos dois jogos. Entre um jogo e A outro. Sul-Americana não pode, entendeu? Que eu acho talvez mais correto, né? Que aí você não desfigura aquele confronto. Eu acho que a Sul-Americana faz mais certo a Conmebol do que aqui no Brasil. Agora, a Maratona São Paulina tem esse jogo aí. E aí, só não deve jogar o cara que não tem condição, por causa que está com cartão, o Luciano. Depois tem o Goiás, o jogo é na quinta. Isso. Não dá pra reclamar. São Paulo, cara. Não, mas depois o que acontece? São Paulo não consegue manejar. Quinta é bom. Isso é maravilhoso. Aí depois- Aí vai espremer o resto. Espremeu. As vésperas da Libertadores. São Paulo é uma... Daí o São Paulo vai jogar quinta em Goiânia e domingo 4 da tarde, no intervalo O Atlético Goianiense. com o Atlético Goianiense. Aí, a minha impressão desse negócio de esticar a corda, a minha impressão é que contra o Atlético Goianiense ele faça alguma... Então, aí eu vou... Arrisque como todo mundo está arriscando um pouco. Aí eu vou ser advogado do diabo. aí. Passa. Eu acho que não ficou ruim pro São Paulo, não. O São Paulo jogou terça-feira, vai jogar sábado, depois vai jogar quinta-feira e vai o jogo da corda no pescoço, todo mundo cansado, vai ser contra o Atlético Goianiense em casa. Fica acessível. Mais ou menos o que aconteceu com o Flamengo. Ficou bom. Não ficou, Ficou ruim. ruim. Não ficou ruim porque o São Paulo ganhou do Goiás. Mas o jogo de Fortaleza, o São Paulo se ferrou pelo calendário. Sim. Não, tá bom. Mas o que eu quero dizer Então, é que praticamente está fora do brasileiro porque perdeu o Fortaleza. Não, vocês falavam que ele não ia ganhar. Não, mas O que eu fora quero do dizer é G4. que nesta, Perdeu um confronto direto. nesta série de... Flamengo, Não, Goiás. antes até. Goiás, Flamengo, Goiás, Atlético Goianiense, são 4 jogos que não tá nada mal. Em termos de adversário ou Não, intervalo? em termos de intervalo e Não, o adversário não, mais o intervalo teoricamente mais fácil vai pegar quando estiver mais cansado. O intervalo para o Atlético Goianiense, depois do jogo com o Goiás, é péssimo. É péssimo, menor que o claro que regulamentar. Sendo que o Atlético Goianiense, aí que tá, o São Paulo consegue, assim, o Atlético Goianiense joga a Copa do Brasil também, certo? Certo. Contra o Vasco. Quando vai ser o jogo do Atlético Goianiense? Terça-feira. Então, mas é aí que tá. Então, o que eu estou dizendo é que o Zubeldia, alguma hora, ele vai ter que fazer a conta do intervalo dos jogos, ele vai ter que poupar algum jogo. Então, e você não acha que ele Eu acho que vai ser Mas eu tô com o Tirone. Contra o Atlético A Goianiense. Meu ponto sequência é, deu esta sequência direitinho. Não, o São Paulo pode reclamar de 1000 coisas, do jogo contra o Fortaleza, de não sei o que, na volta da Libertadores vai encarar o Palmeiras e com pouco tempo. Neste período, não está mal. Eu acho que essa não é uma reclamação que o São Paulo pode ter. Depois de ter passado pelo Goiás em casa, com essa circunstância que o Massini falou, a expulsão. Talvez se o time tivesse inteiro, tivesse atropelado o Goiás e acabado com o jogo da volta. Não. Como talvez faça o Flamengo Ninguém contra o fez Bolívar. isso, né? E o que o Tirone está dizendo é o E o seguinte: Galo. ele poderia pegar esse domingo à tarde, perto da Libertadores, o Corinthians de Itaquera, que a torcida não ia aceitar, não ia ver. Então. Vai ter um Sim. domingo Não, é o melhor cara, é o melhor adversário possível. Claro que isso aí pode ser um. Não, pode ser então, um, mas eu acho que são tiro pela coisas, culatra. são coisas diferentes. O início da tabela do brasileiro, que prevê Atlético Goianiense e Vitória em casa, lá no final do negócio da Libertadores, muito mais acessível que a tabela do Palmeiras, do Flamengo. Então, dá para você, embora a gente já tenha visto o Palmeiras poupar contra o Vitória em casa e aconteceu o que aconteceu. Então, em tese, é uma vantagem sim para o São Paulo, até em termos de viagem, porque a viagem longa foi para Fortaleza, no pior período. Vai ter uma viagem para Goiânia, que é uma viagem, e a viagem para Montevidéu. O resto no brasileiro é só em São Paulo. Flamengo, Palmeiras como visitante, Atlético Goianiense e Vitória. São 4 jogos do brasileiro em São Paulo. Sim. Um como visitante, o Palmeiras. Essa é a vantagem logística desse tempo todo para São Paulo. O Luiz fala que você é chato. Que você Sempre fui. O calendário é ruim para todos, não só para São Paulo. Tá chato já Eu isso. sou detalhista. cara. Aliás, uma coisa, saiu. Não, mas não dá para ter as melhores Eu sou condições. detalhista. Se eu fosse dirigente do meu time ninguém ia tomar chapéu de ninguém. Mas não é chapéu nesse Não é caso. Uma chapéu hora de ganha ninguém. aqui e Eu perde sei- ali. É assim que nem a direção do Palmeiras, não toma chapéu de ninguém. Mas você não acha que ganha aqui e perde ali? Então, com você, né? o problema é só perder. Não, o São Paulo, o que eu tô falando, essa semana é perfeita, é ótima para São ótimo. Paulo.
Sim. Não é? Essa sequência tá boa mesmo. Eu acho que dá pra você escolher onde você vai correr menos risco, só isso. Então, mas eu vou repetir. Não, essa aí tá perfeito, eu concordo. Esse recorte não tá bom? Tá maravilhoso. Dá pra reclamar. Muito bom, não dá pra reclamar. E por falar em detalhes, o Arnaldo... Aí estamos aqui debatendo a escalação. O Danilo, ele ficou bravo aqui, ó. Não é hora de poupar ninguém. Muito menos inventar. É Lucas no meio, Rato e o Eric na direita com o Igor. Óbvio, eu colocaria o Eric. Então ele quer o Eric e o Igor Vinícius. Certo. Sem Rafinha. Eu não sei, eu acho que o Rafinha... Eu também. Olha, o Rafinha, ele é mais malaco pra mas eu acho... É engraçado, essa não era uma discussão, né? Para esse ano, em tese. Era Rafinha e Rato. Deu tão certo ano passado. Rafinha e Rato, Rafinha e Rato. Aí os dois se machucaram, um fraturou e o outro teve quase a mesma fratura, com o mesmo tipo de... No jogo contra o Talheres, lá na... Lembra o dia dos 3 contundidos? Sim. Os dois ficaram esse tempo todo para se recuperar. Rato até voltou um pouco antes, não foi mesmo até agora. Rafinha, com a idade que tem para voltar no ritmo, é complicado. É que contra o Goiás teve um jogador expulso no primeiro tempo. Isso. Então facilitou a vida do Rafinha, sobretudo. Uhum. Bom, e aí, então, tem esse deve ser o time, tem essa discussão, Rafinha, quem joga, quem não joga. E fora de campo, o Arnaldo até já tocou nesse assunto, uma janelinha. Vamos dizer assim, nenica, por enquanto. E agora uma nova tentativa pelo Thiago Mendes, é isso? Novela, hein? Cara, assim, quem criou essa expectativa na torcida do São Paulo foi a direção do São Paulo em relação ao Thiago Mendes e também o Alexandre Mais em relação ao Thiago Mendes. Camisa pro cara, leva pro jogo. A gente falou aqui ontem bastante. O cara ainda tem contrato. Para sair do Qatar, vai precisar pagar uma grana muito maior que o São Paulo esperava. Eu não vejo possibilidade. A mulher do Thiago Mendes já levou os filhos de volta para lá. No final de ano ele fica livre, certo? Não. Não? Abril ele fica livre. Abril? Quem fica livre no final do ano é o Paul Fernandes lá do Boca. Também. Então, assim, o São Paulo precisa de um volante para agora, certo? Experiente. Os dois que o São Paulo tentou, tem contrato. Mas qual que é a mágica aí? Né? Fala, Massa. Inacreditável, né? É muita ruindade, é muita incompetência. Lembrando que neste mesmo dia do mês de agosto do ano passado foi o dia que o São Paulo contratou o Lucas. E aí, o resto é história, como diz o outro. Contratou o Lucas, foi campeão da Copa do Brasil, certo? O São Paulo tá andando no fim da navalha, Vocês não acham, eu não entendo. Não é muito frágil, muito ruim a forma como o São Paulo age no mercado? É uma questão de grana. Eu não acho, viu, Massa? O Corinthians gastou 5 milhões de euros e trouxe 4 jogadores. Eu acho a pior janela dessa gestão. Eu não acho que o São Paulo é ruim no mercado, não. Eu acho que o São Paulo é bom no mercado. Fez um bom mercado no começo do ano, ótimo mercado. Vem melhorando o elenco a cada ano. Aqui todo mundo dormiu. Não sei se o Casares foi para a Copa América, os caras estão ali, tentaram mudar estatuto. Aí os caras dormiram. Não precisava de muito. Aí, às vezes você relaxa. Não precisa de muito, tem um lateral e um volante. O resto tá aí, tá posto. Não vai vender muita gente. Acharam que viria o Alexandre e o Thiago. Não rolou. Veio a lesão grave do Alisson e melou tudo aí. Já tinha um problema para volante, tem 2. A não ser que eles estejam quietos agora e falam, deixa a imprensa falando desses dois e tá trabalhando um nome que ainda ninguém sabe e fecha rápido, mas... Faltam 7 dias para acabar a janela da Libertadores. Você tá falando da Liberta. Por enquanto andando no fio da navalha, com o Luiz Gustavo lá com 37 anos. O Nacional de Montevidéu, adversário do São Paulo na Libertadores, né? Trocou o técnico, era o Recoba, o técnico atual tá invicto, vai jogar a final contra o Peñarol da Copa agora nesse final de semana. E assim, perdeu lá o Carneiro, que era o machucado, aí tá tentando contratar... Está quase fechando com o Nico Lopes, aquele centroavante dentuço que foi do Internacional, um canhotinho enjoado. Que faz o gol no Corinthians. Exatamente. E o Coates era o capitão do Sporting de Portugal por durante 5 anos. É o time... Aquele Coates? Não é tão velho. Tem uns 30 e pouco. Mais novo que alguns jogadores do São Paulo. Sim. O Coates quis encerrar a carreira dele, fazer o último contrato nacional. O Coates já está contratado para Libertadores, né? Então, aqueles adversários lá atrás, a gente nem lembra mais, né? Como é que estavam, como é que estão. É muita diferença de tempo, né? Teve a Copa América no meio. Então, o Nacional está melhor do que estava. O Nacional está a 3 pontos de ir para o Super Mundial ano que vem, né? Isso, exatamente, é uma vitória. Exatamente. Pelo ranking. Isso mesmo. O Nacional, né? Isso. Nacional. Muito bem.
O Paulo César fala, âncora, fala para a diretoria ir atrás do Guido Rodrigues, está livre no mercado. Ó, e a tabela, pelo que eu tô vendo aqui do uruguaio, já colocaram o Nacional para jogar no sábado, para ter 5 dias para pegar o São Paulo só na quinta-feira, entendeu? Isso. Os outros países sul-americanos fazem muito isso. Muito. Aqui é o contrário, vai jogar... Joga na segunda. Já comenta aí, você acha que o São Paulo deveria fazer nessa janela de transferências? Quais as principais peças, as principais posições que o São Paulo deveria investir? O Fernandes deveria fazer uma forcinha, Thiago Mendes deveria fazer uma forcinha, deveria pegar essa grana de Thiago Mendes e de Paul Fernandes e investir em um cara talvez mais jovem, um pouco mais jovem, ou que valha um pouco mais de dinheiro. A janela do São Paulo, como o Arnaldo falou aí, o São Paulo acerta mais do que erra. Os erros do São Paulo, os erros do Júlio Casares são bem menores. A gente pode lembrar aqui do Éder, do Orejuela, do Rames Rodrigues. Mas em suma maioria, o Casares acerta mais do que erra nas janelas de contratações. Essa janela está sendo uma janela fraca. Talvez o São Paulo esteja preparando algo para os últimos dias de janela, esteja trabalhando com calma, porque é melhor você trabalhar com calma e trazer reforços pontuais, mas reforços que dêem certo, do que você fazer igual o Corinthians, por exemplo, que traz 7, 8, 10 caras de nível ruim. Então, eu espero que o Casares esteja trabalhando em nomes que cheguem para resolver. Porque o Zubeldia precisa de reforços. Para mim, o Zubeldia ainda precisa de nomes laterais, tanto esquerdo quanto direito. O Wellington, vendido. Precisa de um lateral esquerdo titular. O lateral direito, o Rafinha deve parar no final da temporada, então precisa de um lateral direito. Precisa também de mais um volante. E para mim, precisa de um meia armador. Para jogar em jogos que o Luciano não tiver tão bem, jogos que tiver que poupar o Lucas Moura, o Lucas se contunde, o Lucas tem que preservar, você tem que ter um meia. Todos os times do Campeonato Brasileiro que estão acima do São Paulo têm um meia de qualidade. O Botafogo contratou o Almada, o Palmeiras tem o Rafael Veiga, o Flamengo tem o Arrascaeta, o De La Cruz, o Bahia tem o Everton Ribeiro, o Cruzeiro tem o Matheus Henrique. Todos os times que estão acima do São Paulo têm como diferencial um meia de ligação. Um cara que pense o jogo, que organize o meio de campo do São Paulo. Eu sei que muitos de vocês falam, hoje em dia não se usa mais um meia, é melhor um bom 8 do que um 10. Cara, não, tem jogos que você precisa de um cara para organizar o meio de campo. Tem jogos que o São Paulo tem espaços, mas o Luciano não consegue acionar os caras, porque o Luciano não é esse meia do último passe, não é esse meia da criação. O Luciano é um cara que rende mais próximo da área, dentro da área, ali sim. O Lucas, ele pode fazer essa função pelo meio, mas ele também não é o cara do passe... Aquele passe de Ganso, aquele passe de Arrascaeta, de Everton Ribeiro. O Lucas também não é esse cara. O Lucas é o cara que cria com drible, sai costurando a defesa adversária por dentro, abrindo buraco na defesa adversária com o drible, com a arrancada. Então, pra mim, o São Paulo ainda precisa... Cara, eu tava assistindo o jogo do Corinthians. O que aquele Garro faz no meio de campo do Corinthians é inacreditável. A grande questão é que o time do Corinthians é horrível. É horrível. O ataque do Corinthians é uma piada. Mas aquele Garro é muito bom jogador. Então o São Paulo precisa de um cara desse nível. Um cara para fazer o time jogar. Um cara para acionar o Lucas. Um cara para acionar o Ferreirinha. Um cara para acionar o Caleri. Não ficar só dependendo de uma arrancada do Lucas, uma jogada individual. Hoje, quem cria as jogadas do São Paulo ou são os volantes com o passe, ou é o Lucas com uma arrancada. O Luciano não é o cara da criação. Eu até prefiro que ele jogue mais próximo do Caleri, porque todas as atuações abaixo da média que o Luciano teve foi quando o Luciano estava no meio de campo tentando criar. Não é a função dele, ele não sabe fazer isso. O Luciano, quanto mais próximo da área, quanto menos toques ele der na bola para finalizar, para matar a jogada, é o melhor. É o melhor. Então o São Paulo ainda precisa dessa peça. Um meia, lateral e volante. O ataque eu acho que o São Paulo tá até tranquilo. Tem o Caleri e o André Silva, que é um bom jogador. O jogo contra o Flamengo é um jogo importantíssimo. E a gente vai ver o quão corajoso o Zubeldia é.
se ele vai entrar com Lucas e Eric. Eu não acho que ele deveria entrar com o Wellington Rato. O Wellington Rato, pra mim, tá fora de forma. Eu acho até que ele pode entrar com Lucas, Eric e Rafinha, pro Rafinha segurar mais, pro Rafinha não avançar tanto. Pode ser uma boa. Ou ele talvez coloque outro jogador ali naquela função no meio. Ou eu acho que ele pode até entrar. Eu não gostaria, mas acho que ele pode até entrar com o Rato. Porque o Rato ajuda mais na marcação do que o Eric. Mas pra mim o Rato tá fora de forma. Tá muito pesado, tá muito gordo. Pra mim isso é um problema. Você tem um jogador gordo que recompõe, talvez não seja tão vantajoso. Ele não vai aguentar correr o tempo todo. Ele não vai aguentar fazer costas de lateral. Então tem que ver isso. Mas pra mim vai ser um grande jogo porque o Flamengo joga e deixa jogar. O time do Flamengo é um bom time? É um bom time. Muitas vezes o Flamengo ganhou jogos sem jogar bem. O jogo contra o Palmeiras foi uma exceção. O Flamengo jogou muito bem e ganhou. Mas muitos jogos do Flamengo... Eu assisto quase todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Eu gosto muito de assistir os jogos. Então assim, teve muitos jogos que o Flamengo não jogou bem, não foi superior e isso e tal, aquilo. Mas ganhou pela qualidade técnica que tem. Por ajuda de arbitragem, que a gente sabe que tem bastante também. Mas o Flamengo é um time que joga e deixa jogar. Então o São Paulo vai 3. Para mim vai ser um jogo muito parecido com o jogo do Botafogo. O São Paulo era atacado, mas o São Paulo conseguia atacar. Não vai ser um jogo tipo São Paulo e Goiás, que os caras vão ficar todo mundo lá atrás. Não. Se preparem para um grande jogo de futebol. Disso eu tenho certeza. Deixe aí a sua opinião, o seu comentário, a sua escalação ideal e quais peças, quais posições o São Paulo deveria ir atrás. Beleza? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Se inscreve aí no canal, dá essa força, deixa seu like, não esquece. Beleza? Todos com Deus, até o próximo vídeo. E valeu.